Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 11. Amém, irmãos? Depois nós vamos estar orando pelas mães. Amém? As mães que estão aqui, as que não estão também. Amém, irmãos? Enquanto isso, vamos passar a palavra do Senhor. Continuando então a nossa mensagem, irmãos, nossa série de mensagens. A próxima afirmação de Jesus, irmãos, amém? Que o livro de João nos revela a respeito do Mestre, em que o próprio Senhor fala a respeito de si mesmo. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Repita comigo: ressurreição e a vida. Amém? Nós somos em Cristo ressuscitados. Amém, irmãos? Nós saímos de uma vida de morte, de escravidão por conta do pecado. Ele nos salvou. Amém? Ele nos deu vida. Ele mesmo diz: vida em abundância. Amém? A partir deste momento, então, irmãos, nem a morte supera o crente. Amém? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, não só porque Ele te dá um carro, uma casa, ou dinheiro no banco, mas muito porque Ele te dá salvação. Amém? Isso você com dinheiro nenhum pode comprar. Ressurreição no último dia. Não importa o que aconteça com a sua vida agora. Amém? Nós estamos vivendo um contexto em que as pessoas estão morrendo, irmãos. Você sabe por quê? Né? E a vida se esvai. É tão frágil, tão fácil de morrer. Né? Você está vivo hoje, não sabe se estará daqui a 15 dias. Né? Quantas pessoas, irmãos, estavam bem e quando de uma hora para outra estavam entubadas e morreram. Amém? Porque nós somos frágeis. Mas o crente em Cristo Jesus, irmãos, aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que diz: eu sou a ressurreição e a vida, tem uma certeza: nem a morte pode nos segurar. Eu falei aqui alguns dias atrás, eu quero tratar a respeito disso. Essa afirmação de Jesus, ele mexe com a morte. E a morte é um medo. A morte é o pesadelo de todas as pessoas, irmãos, exceto do crente. Exceto do crente. Porque o crente sabe, assim como Jesus disse para aquele homem na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Nós temos essa certeza, irmãos, convicção. Então, leia comigo João capítulo 11, verso 17. Texto famoso. Amém? Nós lemos até na semana passada, mas agora eu quero adentrar um pouco mais nele. Verso 17 nos diz assim: quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Amém, irmãos? Esse é um texto muito famoso. Quem conhece a história de Lázaro aqui, amém? Tem até uma canção muito famosa que canta a respeito disso. Amém? Se eu não me engano, da Aline Barros. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Você sabe muito bem que Jesus está indo a Jerusalém, está indo para a cruz. Amém? E essas afirmações, irmãos, têm como contexto sempre a cruz, a sua morte e a sua ressurreição. Amém? Ele está indo em direção a Jerusalém, onde ele padeceria na mão dos líderes religiosos. Amém? Na mão das autoridades do Império Romano, e ele seria morto. Amém? Você sabe muito bem que a partir de um determinado momento ele começou a falar a seus discípulos de forma mais aberta: eu estou indo para morrer, mas não vão tirar a minha vida, não vão perdê-la de qualquer jeito. Eu vou me entregar. Amém? Tudo isso tem um propósito.
para que vocês possam também ter vida e vida em abundância. Amém? A ressurreição e a vida que Ele promete, irmãos, que na verdade Ele diz, Ele arroga para si, é uma das 7 afirmações do livro de João, em que Ele diz: eu sou, e daí Ele faz uma afirmação: eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou o pastor. Agora Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Amém, irmãos? Aqui nesse texto, em João capítulo 11, Ele está a poucos dias da cruz. E acontece algo com uma parte dos seus amigos que é muito próximo. Maria, Marta e Lázaro. Eles moravam em Betânia. Eles eram muito amigos de Jesus, amigos íntimos. Jesus estava em outra cidade, uma distância de 4 dias. Amém? Como a gente leu no texto aqui. E ele ficou sabendo, seu amigo Lázaro morreu. Então a Bíblia diz que ele ainda se demorou alguns dias. Ele curou algumas pessoas e depois foi em direção a Lázaro. E quando ele chegou lá, Lázaro já estava morto. Na verdade, falaram para ele que Lázaro estava doente. Amém? No meio do caminho, em direção a Betânia, ele ficou sabendo: Lázaro morreu. Então quando ele chegou lá, ele já estava morto. Já estava no seu túmulo, enfaixado, preso às amarras. A morte tinha levado um dos seus amigos. Então, irmãos, alguns dias antes da cruz, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Com isso, irmãos, Jesus está ajudando aqui, principalmente Marta, que é quem mais conversa com ele nesse texto em questão. Ele está ajudando ela a crer, irmãos, que ele não era apenas um profeta que realizava alguns milagres. Ele não apenas multiplicava pão e multiplicava peixe. Ele não apenas curava pessoas e paralíticos andavam e cegos enxergavam. Ele não apenas fazia isso, irmãos. Ele estava ajudando Marta a entender que ele capacitaria cada um dos seus discípulos a vencer o último inimigo de cada homem e de cada mulher. Qual é? Qual é o seu último inimigo? A morte. Amém? Ele estava ajudando Maria e Marta aqui, como eu disse, mais Marta, né? Porque ela que está indagando ele. Ele está ajudando ela a entender que ele iria para a cruz para morrer e ressuscitar. Amém? Então na cruz ele venceria a morte. E acima disso, irmãos, esse benefício da cruz não estava exclusivamente dedicado a Jesus. Ele está ajudando Maria e Marta a entenderem: eu vou ressuscitar, eu vou morrer e vou ressuscitar e vou capacitar vocês para fazerem o mesmo. Amém? Eu vou morrer e ressuscitar e vou vencer a morte. E a partir do momento em que eu vencer a morte, vocês vencerão também. Capacidade para vencer o último inimigo na vida de cada um de nós, irmãos. Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Por quê, irmãos? Por que a morte é o último inimigo a ser batido? O pecado, irmãos, já foi dominado por Cristo na cruz. Nós podemos vencê-lo. Ele nos capacita para isso. Por mais que ainda nós temos que conviver com o pecado por causa da nossa natureza, Ele também na cruz nos deu autoridade para vencer o pecado. Nós não estamos mais debaixo de condenação. Mas o último inimigo é a morte. O último inimigo, irmãos. E nós sabemos que a morte assusta, irmãos. Ela traz medo, ela traz insegurança. Por quê, irmãos? Porque a morte revela a nossa fragilidade. A morte revela o quão frágeis nós somos. Você sabe muito bem, irmãos, e a Bíblia faz muitos alertas a respeito disso, de que nós não podemos confiar na força do nosso braço. Nós não podemos confiar nas nossas ideias, nos nossos pensamentos. Nós não podemos confiar naquilo que é externo, que está ao nosso dispor, porque nós somos frágeis. É impossível confiar, irmãos, nas coisas que você tem, porque um dia você tem, outro dia você não tem mais. Amém? O mundo tem passado por muitas crises financeiras. Quem já viu falar da crise financeira que aconteceu, se não me engano, foi em 1929. Provavelmente o pessoal da escola aí, mais cedo, vai entender. Irmãos, as pessoas perderam tudo que eles tinham. Negócios, tudo. Pessoas ficaram pobres da noite para o dia. Porque nem nisso dá para confiar. Você não pode confiar nas suas forças.
Quando você está diante da morte, você não tem como guerrear contra ela. Você não tem como lutar contra ela. Você não tem como lutar contra a morte. Mesmo que você seja a pessoa mais forte do mundo, você não pode vencê-la às suas custas. Porque nós somos frágeis, irmãos. O nosso vaso quebra. É ou não é verdade? A morte assusta, irmãos, porque ela revela a nossa fragilidade. Tem um psiquiatra americano, irmãos, o nome dele é Irving Yalom. Ele diz assim, ó: o medo da morte é a mãe de todas as religiões. O medo da morte é a mãe de todas as religiões. E eu gosto sempre de dizer, irmãos, que ninguém é ateu quando está à beira da morte. Já parou para pensar nisso? Ninguém é ateu, irmãos. Ninguém diz que não acredita em Deus quando está prestes a morrer. Quando a pessoa está prestes a morrer, irmãos, ela recorre a qualquer coisa, até mesmo naquilo que ela diz não acreditar, até mesmo ao último recurso possível, transcendente, porque diante da morte ela é fraca. Então ela recorre a alguém superior. Ninguém é ateu, irmãos, à beira da morte, porque as pessoas têm medo de morrer. É por isso que esse psiquiatra descreve muito bem. É a mãe de todas as religiões, o medo de morrer. Todos tentam recorrer a algo superior, como Maria e Marta. Todos tentam recorrer a algo superior, irmãos. E com esse texto que nós acabamos de ler, Jesus está mexendo com algo complicado. Ao afirmar, eu sou a ressurreição e a vida, Ele está se mostrando, irmãos. Ele está dizendo, eu sou a resposta para depois da morte. Isso é complexo, irmãos. Ele é a resposta para a morte. Como eu disse, Ele está indo em direção a Jerusalém, indo em direção à cruz, onde Ele morreria na sexta-feira e ressuscitaria no domingo. Ele faz essa afirmação, eu sou a ressurreição e a vida. Dias depois Ele prova isso. Ele morre numa sexta-feira e ressuscita no domingo de manhã. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso ou não? Esse Jesus que eu estou falando não é apenas um Jesus espiritual, Ele é histórico, irmãos. A história prova que Ele esteve no madeiro e que Ele ressuscitou 3 dias depois. Ninguém tem como ir contra isso, meu irmão. Não acredite em ateuzinho de internet. Ele foi para uma cruz, morreu e ressuscitou. O túmulo não está mais vazio. Testemunhas, irmãos. Eu falei aqui na quinta-feira, irmãos, pessoas eram levadas diante das autoridades, e as autoridades diziam para elas, se você não negar que Jesus morreu numa cruz e ressuscitou, você será morta. E elas morriam junto com as suas famílias, porque elas diziam, não tenho como negar. Eu vi Ele indo em direção à cruz, e eu vi Ele ressurreto no 3º dia. Eu vi com meus olhos, como você está vendo agora. Ele é a ressurreição e a vida, e Ele provou isso, meu irmão. Ele venceu a morte, nos capacitou para fazer o mesmo. Nós somos mais do que vencedores. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem o inferno, nem principados, potestades. Nada pode nos separar do amor de Deus. Para a maioria das pessoas, irmãos, a morte é pavorosa porque ela é desconhecida. É como entrar num túnel sem uma luz no fim dela. Quando a pessoa está à beira da morte, ela não sabe o que está para acontecer. Tem um livro muito famoso de um cristão, irmãos, esqueci o nome dele. Ele escreveu primeiramente 5 minutos antes da morte. E depois, porque o livro foi um grande sucesso, ele escreveu 5 minutos antes da morte e 5 minutos depois da morte. Em que ele explica, irmãos, toda essa, o que as pessoas chamam de passagem, digamos assim. Esse desconhecido, através da palavra de Deus. Claro, não tem como se ater, nós temos pouco tempo para falar tanto a respeito disso.
Mas a morte, irmãos, é desconhecida, porque é como se você entrasse num túnel em que você não vê uma luz no fim dela. Mas eu estou falando aqui, irmãos, que só quem passa por isso é aqueles que não estão em Cristo Jesus. Eu estou falando aqui, irmãos, não daqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Esses têm esperança, esses têm expectativa. Mas o homem, irmão, sem Deus, o ímpio, aquele que ainda está morto nos seus pecados, para ele a morte física é como entrar num túnel sem luz. É desconhecido. E sabe o que é o pior disso tudo, irmãos? Tem alguém que sabe disso. Tem alguém que sabe que você, sem Deus, tem medo de morrer. Satanás. Satanás sabe disso. E ele usa isso contra as pessoas que estão aí fora. Ele usa isso contra aqueles que ainda relutam contra o Senhor Deus. Satanás sabe disso. Quero te mostrar, abra comigo em Hebreus, no capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Hebreus 2, a gente vai ler a partir do verso 14. O autor de Hebreus aqui vai tratar, irmãos, da encarnação de Cristo. Amém? Encarnação, não reencarnação. Amém? Encarnação é bíblica. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Amém? Reencarnação não existe. Amém? A partir do verso 14, então, ele vai tratar disso, irmãos. E olha o que ele diz: visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, ou seja, ele está falando de nós, vírgula, ele vai dizer, o Filho, letra maiúscula, também se tornou carne e sangue como nós, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer ele destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só desta maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Satanás sabe, irmãos, e o autor de Hebreus aqui está afirmando que um dos motivos pelos quais Jesus se fez carne, irmãos, como eu e você, pelos quais ele encarnou, um dos motivos, irmãos, foi para passar pela morte. Amém? Era necessário que ele morresse. Tanto que quando ele foi tentado no deserto por Satanás, Satanás ofereceu todos os benefícios da cruz, irmãos. Leia o texto lá em Lucas 4, você pode ler quando está em casa. Lucas 4, João 4 também, se não me engano. Ele oferece todos os benefícios, ele oferece os reinos, poder, tudo que Jesus já tem, sem a cruz. E Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. Era necessário que ele morresse. Era necessário que ele encarnasse, fizesse carne e osso como eu e você, que ele tivesse sangue, que ele tivesse um corpo visível como você está me vendo e eu estou te vendo. Era necessário porque ele precisava morrer como um cordeiro numa cruz. Esse era o sacrifício por todos os pecados da humanidade. Ao passar pela morte, irmãos, Jesus destruiu o diabo. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Por quê, irmãos? Porque ele tirou das mãos de Satanás aquilo que ele usava como armadilha para amedrontar homens e mulheres que não têm Jesus ainda. Satanás sabe disso, irmãos. O medo de morrer escraviza as pessoas. O medo de morrer. Satanás sabe disso. Esse é o poder que ele tem, irmãos, contra aqueles que ainda estão no mundo. Esse é o poder que Satanás tem. Vá comigo para 1 Coríntios capítulo 15. Volte algumas páginas. A gente vai ler 1 Coríntios capítulo 15 a partir do verso 51.
Amém? 1 Coríntios, verso 51. A Bíblia diz assim, irmãos: mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. E aqui ele faz uma afirmação: ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao falar sobre uma ressurreição futura nesse texto, irmãos, Jesus está lá em João, na verdade, afirmando ser a ressurreição e a vida depois da morte, irmãos. Jesus está demonstrando, irmãos, ele está afirmando: vocês terão uma nova vida comigo. Mesmo que vocês morram, carnalmente falando, vocês ressuscitarão no último dia. E detalhe, meu irmão, ressuscitarão para a vida eterna, não para a condenação, não para o inferno. Aquele que entrega a sua vida a Jesus, mesmo que morra no dia, irmãos, em que a trombeta soar, como o texto mesmo falou, que Paulo falou aqui aos Coríntios: num piscar e abrir de olhos, a trombeta soará. Aqueles que estiverem mortos com Cristo, irmãos, ressuscitarão para a glória dos filhos de Deus. Você já foi num velório de um crente? Hein? A minha avó, quando morreu, irmãos, mãe da mãe, amém? Os médicos contavam que houve paz quando ela se foi. O médico testemunhou isso, irmãos. Essa é a paz que excede todo entendimento. Mesmo que morra, no último dia ressuscitará para a glória eterna. Está com Jesus para toda a eternidade. Isso não tem preço, meu irmão. Isso não tem preço. Uma nova vida com Cristo. Mas, para quem não crê, irmãos, a ressurreição será apenas para julgamento e condenação, porque o salário do pecado é a morte. Pergunte assim para o seu irmão agora que está do seu lado: e quando a morte bater a porta, o que você vai fazer? Quando ela estiver batendo na sua porta, hein? E pode ser a qualquer momento, irmãos, o que você vai fazer? Quando a morte bateu a porta de Lázaro, irmãos, suas irmãs Maria e Marta se desesperaram. Elas ainda não conseguiam vislumbrar, irmãos, a obra de Cristo na cruz. Até porque ela não tinha se concluído ainda. Ela não tinha se tornado uma realidade ainda. Mas Jesus estava ali para mostrar para elas: eu vou para a cruz. E não só Lázaro, vocês, aqueles que entregarem a sua vida, aqueles que crerem em mim, ressuscitarão. Leia comigo o verso 25 lá de João 11, irmãos, do texto inicial. João 11. Olha o que Jesus respondeu, irmãos, para duas irmãs desesperadas, Marta e Maria. Verso 25. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá.
E ele pergunta: você crê nisso, Marta? O nosso maior problema, irmãos, quando nós falamos da morte, na verdade não é morrer em si. Não é simplesmente morrer. Esse não é o maior problema. Se fosse só isso, irmãos, não seria tão difícil. Mas o nosso maior problema com a morte é o que vem depois dela. Aliás, tem teorias a respeito disso, tem religiões a respeito disso, porque não conseguem entender a morte, não conseguem explicá-la. O que acontecerá depois da morte? O que acontecerá no final do túnel quando você estiver chegando? E Jesus respondeu isso para Maria e Marta, irmãos: quem crê, mesmo que morra, viverá. E elas veriam isso, irmãos, porque Jesus estava dizendo: assim como eu irei até a cruz, mas eu ressuscitarei. A morte não pode me vencer. A morte não pôde vencer Jesus, irmãos. Ele a derrotou naquela cruz. E quando aquelas mulheres foram ao túmulo no terceiro dia, naquele domingo de manhã, elas encontraram a pedra rolada, meu irmão. Entraram dentro do túmulo e viram que o véu que estava sobre a sua cabeça, que eles embalavam o morto, o véu estava dobrado em cima da pedra. Ele não saiu de qualquer jeito, irmãos. Ele venceu a morte, irmãos. Aquele que crê e entregou a sua vida a Jesus não teme, irmãos, o que está por trás da morte. Não teme o desconhecido, porque não há desconhecido para o crente, irmãos. Não há desconhecido para o crente, porque nós sabemos o que nos aguarda. Nós somos uma espécie de morto-vivo o tempo inteiro, irmãos. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Jesus Cristo nos salvou, nós vencemos o pecado e agora nós temos vida, vida em abundância. Nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele morreu por todos. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 14, o amor de Cristo nos constrange, julgando a nós isto: um morreu por todos e agora todos morreram. E Ele morreu para que os que agora vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós somos feitos nova criaturas, irmãos. Nova criatura. A Bíblia ensina, irmãos, que antes da salvação em Cristo nós estávamos mortos espiritualmente. Amém? Eu sempre digo aqui para você, mas sempre é importante realertar: Adão não morreu literalmente por causa do pecado, irmãos, lá em Gênesis 3. Amém? A morte matou o seu espírito. A morte separou ele de Deus. Ele saiu da comunhão, ele saiu do jardim. Agora ele era conhecedor do bem e do mal, e ele pecava, o que não acontecia antes. Então ele estava morto espiritualmente. O homem que está sem Deus, está vivendo independente de Deus, irmãos, está morto. E é necessário que o Espírito Santo sopre sobre ele vida. A vida de Deus. Você sabe, irmãos, por causa do pecado veio a morte. Adão e Eva eram imortais, irmãos. Eles não teriam que passar por isso, mas eles pecaram. E por causa disso o pecado matou eles. O pecado nos tornou escravos, irmãos. Escravos. Romanos capítulo 6, Paulo diz que nós somos escravos daquilo que nos domina. O homem sem Deus está dominado pelo pecado. E sabe qual que é o problema, irmãos? O homem sem Deus segue 3 mestres malignos. Eu quero mostrar para você. 3 mestres malignos o homem sem Deus segue. O primeiro, irmãos, repita comigo: o mundo. O mundo. O que é o mundo em questão aqui, irmãos? É o sistema de crenças, de valores, que são contrários a Deus. Irmãos, o mundo está cada vez mais anti-Deus. Nós estamos aqui no dia das mães. Eu vi um texto, uma matéria essa semana, irmãos. Eu ia trazer para vocês, eu pensei: não, eu não vou fazer isso com as mães.
Irmãos, estão criando aí uma espécie de um grupo para mães frustradas, em que elas falam abertamente para os seus filhos que elas odeiam ser mães, e elas sofrem com isso. Oh, meu Deus, que humanidade é essa, irmãos? Que lixo é esse que nós estamos vivendo? Esse é o mundo que o homem sem Deus vive e segue, que o homem sem Deus compactua. Por isso que Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Não se conforme com esse mundo. Não se conforme, não compactue com os valores aí fora, irmãos, em que a família que está cada vez mais deixada de lado, você casa quantas vezes você quiser e trai quantas vezes você quiser. Tem lugares que as pessoas casam com árvores, com animais. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, em que o pecado é normal, irmãos. Não existe novo normal. Esse mundo nunca foi normal, meu irmão. Esse mundo nunca foi normal. Na verdade, ele está indo de mal a pior desde sempre, desde o pecado de Adão. Ladeira abaixo. E o crente está na contramão, irmãos. O crente está nadando contra a maré. Para o mundo todo tudo é fácil. As coisas são fáceis. Sexo, drogas e rock and roll. Esse é o lema, né? Busque a felicidade a qualquer custo. Você merece ser feliz. Nada é errado se te faz feliz, é ou não é? Vamos nos permitir. Esse é o primeiro mestre, meu irmão, que domina o homem sem Deus. O segundo, repita comigo: o diabo. O diabo é a personificação do mal, irmãos. Ele é o maior representante do mal que há na terra. O livro de Jó começa dizendo que Jó se apresenta ao Senhor Deus e diz: eu estava rodeando a terra, passeando por ela. Satanás está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando quem ele possa tragar, quem ele possa matar, destruir. Esse é o segundo mestre, irmãos, que o homem sem Deus vive seguindo. Satanás, o diabo, a representação do mal, e ele usa a maldade para fazer oposição a Deus, aos filhos de Deus, aquilo que é de Deus, aos valores de Deus, aos valores bíblicos, aos valores da fé. Satanás. E o terceiro, meu irmão, repita comigo: a carne, a sua natureza. A carne, irmãos, representada pela nossa natureza de Adão. Por meio de um só homem, Paulo diz, entrou o pecado no mundo. E através do pecado entrou a morte. A carne, irmãos, é o terceiro mestre que o homem sem Deus segue. E a carne está inclinada para o pecado e para o mal. Irmãos, a tendência do homem sem Deus é fazer o mal. Não se surpreenda com o mal dos homens. Não se surpreenda com os absurdos deste mundo, irmãos. Porque se Deus não estivesse nas rédeas da situação, a coisa seria cada vez pior. Se Deus já tivesse largado as rédeas deste mundo, irmãos, só Ele sabe o que estaria acontecendo. A tendência do homem é a maldade. E aqui eu faço um alerta aos crentes que estão aqui nessa noite. Irmãos, se você não tiver domínio próprio, que é um fruto do Espírito, amém? Domínio próprio é importantíssimo. Irmãos, você tem potencial para fazer tudo de ruim que você nem imagina. Graças a Deus por Jesus Cristo, é ou não é? Mas esse é o terceiro mestre que o homem sem Deus segue, irmãos. A sua própria carne, satisfazer os seus interesses, as suas ambições, mesmo que para isso ele precise pisar nos outros, mesmo que para isso ele precise praticar todo tipo de maldade que existe, para alcançar os seus objetivos, para satisfazer a sua vontade. Faça a minha vontade e não a do Senhor. Esse é o terceiro mestre. Por isso, irmãos, em Efésios, abra comigo o capítulo 2 de Efésios.
Já estou encerrando. O homem sem Deus segue o mundo, o diabo e a sua própria carne, irmãos. Por isso em Efésios capítulo 2, Paulo diz assim, Efésios 2, verso 1, texto maravilhoso, irmãos, um dos textos mais áureos da palavra de Deus. Verso 1, Paulo diz assim: vocês estavam mortos por causa do pecado. Desculpa, irmãos. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam a viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração daqueles que se recusam a obedecer ao Senhor. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Irmãos, essa era a nossa situação. Você que entregou a sua vida a Jesus, você está livre disso, mas era a sua situação anteriormente. Não volte ao Egito, irmãos, pelo amor de Deus. Não volte para os braços de Faraó. Nem cogite isso no seu coração. Nós éramos merecedores por natureza da ira de Deus. Ele não nos achatou, Ele nos amou. Ele poderia ter pisado em nós, Ele poderia ter nos destruído, mas Ele resolveu nos amar da forma mais louca possível, entregando seu Filho numa cruz. Ou seja, irmãos, quem não creu e não entregou a sua vida a Cristo, continua em pecado, pois ainda não recebeu o perdão de Deus, irmãos, e é um morto-vivo. Um homem sem Deus é um morto-vivo. Ele está vivo, a sua aparência está viva, a sua parte externa está viva, o seu corpo está vivo, ele respira, ele fala, mas por dentro ele está morto. E se o espírito está morto, por mais, irmãos, que esteja vivo naturalmente, o homem sem Deus está morto espiritualmente. Está sem a vida de Deus, está condenado ao inferno. Mas Deus, continue o texto, a partir do verso 4. Esse mais Deus aqui, irmãos, mas Deus, uma condição, né? Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. A partir do momento que Ele ressuscitou, irmãos, Ele se tornou um Espírito vivificante, diz a palavra de Deus. Paulo está dizendo, por causa da misericórdia e do amor de Deus, nós recebemos vida com Cristo. Não é uma vida qualquer, meu irmão. Não é uma vida qualquer, é uma vida com Cristo. E olha, o texto continua dizendo: e pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Meu Deus do céu, meu irmão, vida de Deus, sentando com Cristo nos domínios celestiais. Meu Deus, o que é isso? Mas Deus é rico em misericórdia. E olha o que Ele continua dizendo, irmãos, a expectativa que eu sempre falo para vocês. O crente vive essa expectativa, essa esperança, que mesmo que aconteça qualquer coisa nessa vida, ele espera por algo gigantesco. Olha o que o texto diz: portanto, nas eras futuras, ou seja, no que está por vir, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça. Revelada em quem? Revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Você não deu glória a Deus.
É dom de Deus. É pela graça, irmãos, que o cristão tem esperança, tem expectativa. É pela graça de Deus que nós temos perspectiva, irmãos, que nós não olhamos, nós não andamos por vista, nós andamos por fé, por causa do que Ele fez por nós naquela cruz. Expectativa. O mas Deus do texto aqui muda tudo, meu irmão. Muda a vida de um homem, de uma mulher, de uma hora para outra. De uma hora para outra, irmãos, Ele traz um estalo ao seu coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo se achega ao homem, convence ele do pecado, da justiça e do juízo, e ele faz nova criatura. O homem nasce de novo, não mais para as coisas da carne, mas para as coisas do Espírito. Mas Deus, irmãos, mais Deus. Nós estamos vivos para com Cristo, meu irmão. Não precisa abrir. Mas em Romanos capítulo 6, no verso 9, a partir do verso 9, Paulo diz assim: temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, meu irmão, olha o que Paulo está fazendo. Ele diz o que Cristo conquistou naquela cruz. E para terminar esse texto, ele nos inclui. Ele nos coloca junto, irmãos. Ele está dizendo: os benefícios são estes, a herança é esta, e tudo que está em Cristo está aqui. E o que ele faz, irmãos? Nos coloca dentro. Nos inclui, ele diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, para o poder do pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Para encerrar, meu irmão, volte comigo lá para João capítulo 11. João capítulo 11, irmãos. Com tudo isso em mente, diga assim para o irmão do seu lado: você é um agente da ressurreição e da vida de Cristo. Irmãos, você é um representante disso. Você que não está morto mais espiritualmente, você recebeu a vida de Deus para compartilhar. Para compartilhar, Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Não se envergonhe do Evangelho, irmãos. Diga como Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, irmãos. Independente da raça, independente da nossa nacionalidade, independente da condição social ou financeira, ele diz: ele é o poder de Deus para a salvação. Olha o que Jesus diz ainda, irmãos. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Repita assim comigo: tire as faixas. Irmãos, há muitas pessoas que estão vivas, porém estão presas, e que muitas vezes não sabem, não têm a consciência de que estão mortas espiritualmente. Assim como Lázaro, irmãos. Quem sabe até foram ressuscitadas, mas continuam amarradas a panos imundos da morte, envoltas em trapos, em panos de morte, atadas, com os pés atados, com a cabeça coberta, sem poderem se locomover, meu irmão. Para elas, para essas pessoas que estão sem Deus, irmãos, Cristo também é a ressurreição e a vida. Essa afirmação que Ele fez se estende a todo aquele que nele crê, irmãos. Mas como Isaías diz: como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Ninguém se dispõe a falar, ninguém se dispõe a explicar. O Espírito Santo de Deus tirou Filipe
de uma multidão onde ele pregava o evangelho, onde as pessoas o admiravam. E a Bíblia diz que ele o levou para um deserto. Saia da multidão, Filipe, e vai ao encontro de um eunuco no meio do caminho. Ele está lendo o profeta Isaías. Pregue o evangelho. E ele pregou o evangelho para aquele eunuco, meu irmão. E ele creu, ele foi batizado num deserto onde provavelmente não tinha muita água, meu irmão. Depois daquele momento, a Bíblia diz que quando ele foi batizado, o Espírito Santo arrebatou Filipe, ele foi parar em outro lugar para pregar o evangelho. Você é um agente da ressurreição da vida de Cristo, irmãos. Assim como Jesus pediu para algumas pessoas tirarem as faixas de Lázaro, Ele continua pedindo para pessoas como eu e você: se mobilizem, vão atrás dos que estão presos. Pessoas comuns, irmãos, como eu e vocês. Os apóstolos eram pessoas comuns. Pedro e João mal sabiam ler e escrever. Mateus era um cobrador de impostos, que não era bem quisto nem pelo seu próprio povo. Pessoas comuns. Nós somos agentes da ressurreição e da vida de Cristo, meu irmão. Ele continua mobilizando através da igreja pessoas que possam ajudar esses que estão em cativeiro a serem soltos, a serem libertos. Mas se hoje você está aqui ainda, irmãos, e ainda não atendeu ao chamado de Cristo primeiramente, se você tem ouvido constantemente a voz dele te chamando, não espere uma carta, não espere um megafone, não espere que ele mande um carro de som. Deus mandou uma jumenta falar com Balaão. Não espere. Tem alguém comum, simples como eu te chamando, mas não sou eu. Estou pregando mais uma vez para você: atenda o chamado. Atenda o chamado. Ele está convidando para o banquete, Ele está convidando para o casamento, Ele está convidando para o desfecho. Atenda o chamado. Você cantou no início aqui: uma chance igual a esta talvez eu não tenha mais. Meu irmão, nós precisamos batizar pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Ele está voltando. Atenta para o chamado. Ele quer te livrar, Ele quer tirar as suas amarras, Ele quer tirar aquilo que te prende, Ele quer tirar a corrente dos seus pés da escravidão, de uma vez por todas. E é eficaz, meu irmão. Você não precisa entrar nos templos sacrificando animais, você não precisa ajoelhar no milho. É de uma vez por todas, de graça. Ele morreu e abriu, edificou um novo e vivo caminho de volta para a casa do Pai. Se coloque de pé.